Olá! Estava com saudades de gravar vídeos para vocês, mas esse mês passado foi tão forte, tão intenso que eu me deixei sentir tudo, né? Eu me trabalhei bastante, eu me permiti estar imersa em mim mesma. Quem acompanhou stories no Instagram viu que eu participei, eu comecei um curso esse ano para trabalhar o meu lado feminino, a minha essência feminina, e foi tão profundo, o primeiro módulo, né? Tão profundo, tão criativo, tão libertador. E eu voltei com o meu tambor, que eu já queria ter minha alma já estava pedindo por ele há mais de um ano já. E ele já está sendo usado. Não imaginei que seria tão rápido. Ele já está sendo usado nas constelações como mais um instrumento de cura, além da minha voz. Quem já constelou comigo sabe que muito comumente... Olha que lindo ficou. Foi eu que fiz! Que muito comumente as informações vêm para mim através do canto, né? E agora também através do som da terra. Vocês podem sentir aí no coração de vocês como é poderoso esse som. Obrigada. A natureza é incrível, né, gente? A natureza é incrível. Aqui tem a pele de um animal. Aqui tem uma poçãozinha mágica que contém os 4 elementos da natureza. Ele foi consagrado. E vai muito além esse som, a música, a própria constelação, vai muito além do que vai muito além da nossa razão, vai muito além de uma compreensão mental. O movimento do corpo, a dança, a arte, ela acessa lugares em nós que cura, e a cura ela não é matemática. Então, desde que eu voltei, a constelação, da mesma forma que me pedia para cantar, agora me pede para tocar. Acredito que não em todas as constelações. Tem constelação que eu não canto, tem constelação que provavelmente também não toco, não vou tocar, mas tem sido muito forte e interessante que mais rápidas as constelações, porque ela acessa esse inconsciente, esses lugares de uma forma muito certeira, muito profunda, muito precisa. O som é muito poderoso, né? É vibração. E hoje eu queria falar com vocês, eu acabei de facilitar uma constelação via Skype. E é muito lindo, porque as pessoas falam, mas via Skype, gente, independente da distância que a gente esteja, a informação a gente consegue acessá-la independente da distância. A gente até esquece que a gente está com a câmera ligada. Essa última constelação agora, por exemplo, eu toquei de cá o tambor
veio pra gente dançar, pra gente soltar, se liberar, ela dançou de lá e a gente até esquece que tá com a câmera ligada. Então assim, o efeito de uma constelação via videoconferência, ele é o mesmo efeito de uma constelação presencial. Não tenham medo, ok? A não ser que você realmente não se identifica com a câmera, não gosta de tecnologia, e, enfim, né? Vai procurar uma constelação individual em consultório ou em grupo, né? Eu vim contar para vocês o que aconteceu nessa última constelação agora. Eu não perguntei nada para cliente como de costume, eu não pergunto qual que é o tema, mas eu deixo a informação vir e eu me coloco como um canal mais limpo possível, e eu estou mais limpa possível quando eu não sei nenhuma informação do cliente, que eu só estou aqui para facilitar o processo, para mostrar para vocês o que tem no sistema de vocês. Então, se vocês me contam muita história antes da gente começar a fazer o trabalho, a minha mente já começa a processar. E esse não é um trabalho de mente. A nossa percepção, ela é muito curta acerca da realidade, né? Um trabalho de fala, a gente faz uma psicoterapia tradicional, que também é muito importante, o desabafo, o acompanhamento e tudo mais. Mas a constelação, ela trabalha em outro lugar, em outro nível. A gente acessa informações multidimensionais, a gente acessa gerações, o que aconteceu em gerações anteriores, ou o que está acontecendo verdadeiramente por trás daquele conflito ali com tua mãe, teu pai, com teu marido, com teu filho, no trabalho, ou enfim. A gente acessa essas informações inconscientes. Então, se a gente conta muita história, as histórias, elas estão na mente. A gente cria as histórias de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa percepção. E nossa percepção, muitas vezes, ela é falha. Normalmente, ela não é a realidade. Sabe aquela história de que vem uma situação, você julga aquela pessoa ou aquele acontecimento, passa alguns dias, você vê que não era nada daquilo? Então, a gente julga de acordo com as experiências que a gente teve desde a infância, com as experiências que a gente carrega na nossa memória celular, que os nossos pais tiveram, nossos avós tiveram. Então, as nossas reações, elas vêm muito dessas experiências que a gente não tem consciência. Então, a constelação serve para ir nesses lugares. Então, é um trabalho de sentir, de deixar fluir. Quanto menos fala, mais fluido e mais intenso é o trabalho, porque a gente sai da mente e vai para outro lugar. E aí os efeitos, quem já fez constelação sabe, a gente vai colhendo ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses. Por isso que a constelação não é algo para a gente fazer sempre. Ela é uma cirurgia na alma, uma cirurgiazinha na alma da gente, uma cirurgia zona, né? E a gente tem que deixar cicatrizar, tem que deixar atuar e tem que aprender com o que foi mostrado na constelação e agir diferente. A constelação sozinha, ela não faz milagre. Ela ajuda muito, ela libera muita coisa, mas ela também nos deixa muito mais responsáveis por nós mesmos, de agir diferente a partir do que a gente aprendeu. Então, quem vem constelar porque acha que a constelação vai salvar e eu não preciso fazer nada, não venha. Não venha, porque teu problema vai aumentar. Porque enquanto a gente toma consciência do problema e não age para resolvê-lo, o problema ele cresce, 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 cresce. Para que serve o problema, gente? Para a gente mudar a rota. Dificuldade, problema, doença, são sinais de que algo está em desordem, algo precisa ser olhado, algo precisa ser visto. Então, se você vê, por exemplo, vem numa constelação e vê e não age, o problema vai aumentar até você chegar a falar, tá bom, deixa eu resolver isso. E do fundo do meu coração, eu espero que vocês não deixem chegar nesse ponto.
deixar o problema se transformar em algo muito mais doloroso de ser resolvido. A vida, ela cobra da gente o tempo inteiro. A gente recebeu uma vida de presente. E a gente é cobrado o tempo inteiro para fazer dela o mais feliz possível, o mais harmônico possível, o mais leve possível. Se a gente está agindo contra o que a gente veio ser, o que a gente veio fazer, contra a nossa verdade, a gente vai enfrentar problemas. Que bom que hoje tem técnicas que a gente pode acessar, nos ajudar a enxergar mais profundamente sobre nós mesmos, sobre o local que a gente se encontra dentro do nosso sistema familiar, para ver se a gente está no lugar certo, se a gente está invertendo posição. E quando a gente encontra o nosso lugar, a gente não precisa se esforçar. Não precisa ser uma luta a vida. Não. Isso é uma crença que implantaram na sua cabeça. A vida não precisa ser uma luta. Se está lutando, se está difícil, é porque está na rota errada. A gente precisa achar o nosso lugar e reachar a nossa rota. Rearranjar a nossa rota. Certo? E eu comecei falando do tambor, e essa constelação que eu facilitei agora há pouco, me veio para tocar o tambor, e eu comecei a tocar, me veio uma música, eu cantei. E quando acabou o processo, eu pedi para a cliente abrir os olhos e disse para ela: o que você sentiu, o que te veio enquanto você ouvia a música? Ela falou que viu uma tribo, e ela olhava de fora. Ela estava de fora e olhava essa tribo, e ela se sentia feliz olhando essa tribo, uma tribo indígena. E aí eu falei: você estava de fora? Você queria estar? Ela falou: eu gostaria de estar, mas eu olhava de fora. Aí eu falei: beleza, escolhe um bonequinho para ser você e bonequinhos para ser essas pessoas da tribo. E aí ela colocou os objetos, né, que ela separou em casa. E o processo começou, e veio muito choro. Ela colocou ela no centro e a tribo em volta. E aí veio o tambor de novo, e aconteceu uma cura coletiva ali. Todos depois se abraçaram, se uniram. Depois do processo todo de cura, com a música, com o tambor, eu disse: confia no teu movimento. Veja se você tem vontade de movimentar os objetos. E já tinha vindo para mim qual que era o movimento que ela ia fazer. E ela fez exatamente o movimento que me veio, que era tirar o objeto que representava ela do centro do círculo e sair. E ela trouxe um outro objeto junto, que era o filho dela, que hoje mora ela e o filho dela. Só que ela nem tinha se dado conta de que aquele objeto que ela tirou era o filho dela. E aí a frase de cura que veio foi ela olhar para todas essas pessoas, que ali estavam os ancestrais dela, não importa exatamente quem, era a tribo dela, sabe? O clã. E depois ela me comentou que a ancestralidade dela é toda indígena e portuguesa. Então, é muito lindo, né? E aí ela saiu, e a frase de cura que veio dela falando para essas pessoas foi: muito obrigada, agora eu posso seguir livre. E aí ela disse essa frase e chorava muito, assim, muito emocionada, e se sentia muito leve, mais forte, assim. Então o que aconteceu ali? Ela recebeu a força desses ancestrais. Gente, a nossa raiz, a nossa força, a nossa nutrição vem dali. Uma árvore, ela dá bons frutos quando ela se nutre pela raiz. Então, enquanto há julgamento,
dos nossos pais, dos nossos avós e enfim, de tudo que veio antes, enquanto a gente julga essas pessoas, minha vida é assim por conta de que eles fizeram isso, eles me educaram desse jeito, assim, assado. Eles fizeram o que foi possível fazer, eles enfrentaram muitas dificuldades e para você é bem mais fácil, porque eles vieram abrindo caminhos em épocas extremamente difíceis. As mulheres não podiam votar, não podiam se escolher com quem casar, não podiam se expressar. Os homens tinham que ser fortes, não podiam chorar, tinham que guerrear. Então quem é tu para julgar qualquer coisa, qualquer ato dessas pessoas que vieram antes? Quem é você para se achar maior do que essas pessoas que vieram antes? Você se coloca no seu lugar de pequeno, de humilde perante essas pessoas. Hierarquicamente estou dizendo. Agradece. A história foi como foi o que foi possível. E assim você consegue se nutrir com aceitação e gratidão. Assim você consegue ir para frente, olhar para a tua vida. Enquanto você está lutando, julgando essas pessoas, você está virado de costas para a vida. A vida está aqui, você está de costas para a vida e você está olhando para o que foi, para o passado. E você vai repetir esse passado, que é ali que você está. Então às vezes você tem atitudes que você não gostaria de ter, fala, nossa, tô agindo igual minha mãe, tô agindo igual meu pai, eu não queria agir assim. Tudo que a gente rejeita se apodera de nós. Tudo que a gente aceita nos deixa livres. Para de brigar com Deus. Para de brigar com a vida. Deus para mim é a vida, é tudo. É o que você considera bom, é o que você considera ruim. A doença é o início da cura. A doença não é algo ruim que você tem que excluir, que você tem que... Não, eu não quero isso. Não. Se está acontecendo isso, se tem algo doente, ou no teu corpo, ou nas tuas relações, é ali que você tem que parar e olhar. Tudo que a gente exclui se apodera de nós. Tudo que a gente nega, tudo que a gente rejeita, toma conta de nós. Tudo que a gente aceita, que a gente integra, pode ser transformado. Sem aceitação, e aí aconteceu esse movimento de cura, né? Ali, ela integrada com todas aquelas pessoas, e ela saiu, e ela pôde sair mais forte. E aí eu perguntei pra ela depois, neste momento, falei, o que você veio constelar? O que te incomoda? Ela falou, a exclusão me incomoda. Aí eu falei, tô entendendo então, o que foi mostrado aqui, né? Ela se viu naquele momento de fora da tribo, excluída. E aí o que as pessoas fazem para se sentirem pertencentes? Elas repetem o problema, porque a gente acha que se a gente não sofrer, a gente vai estar excluído. Então a gente sofre junto, a gente repete os mesmos problemas para se sentir pertencente, mas isso não é louvável, não é assim que é o certo de se fazer. A gente se sabota para pertencer, sabe? Então a gente se exclui.
ela me contou que tinha muitos excluídos na família dela, então ela se excluía também, inconscientemente. E o filho dela estava sofrendo bullying na escola, estava sendo excluído. Então, depois deste movimento de integração, porque não é o outro que exclui a gente, é a gente que se exclui. A gente não precisa sofrer junto para pertencer. A gente pode honrar o que essas pessoas passaram fazendo algo de bom. Então, se tua mãe, teu pai sofreu tanto, teus avós, teus ancestrais sofreram tanto, honre esse sofrimento não sofrendo, sendo feliz, buscando fazer diferente. Inconscientemente, o que a gente vê nas constelações é que as pessoas repetem para se sentir pertencentes. Só que a gente vive numa era de liberdade, não precisa mais repetir. Então, ela pôde sentir esse alívio. Ela falou, não sei exatamente o que aconteceu, não sei exatamente quem eram essas pessoas, mas eu tô diferente. E a constelação atua assim, em outro nível. Não é matemática, a gente não sabe exatamente onde esse trabalho alcança. Se cerque de música, se cerque de arte, dance, cante, desenhe, pinte, faça poesia, toque um instrumento. Tudo isso é cura. Eu por muito tempo rejeitei a dança. Tinha vergonha. Tão curador, tão libertador. E aí, no final dessa constelação acabamos dançando, nós duas, tocando tambor e dançando. Um movimento de liberdade. E ela falou que é assim que ela era quando ela era criança, ela cantava e dançava. Em determinado momento ela se fechou. A criança, ela não tem filtro, né? Ela é verdadeira, ela é o que é. E por acontecimentos da vida, por percepções de dor que a gente vê, ou dos nossos pais, ou da sociedade como um todo, que passa na televisão, a gente vai se fechando. E a gente não se sente no direito de ser feliz, de ser alegre, porque tá todo mundo sofrendo. Ah, então eu tenho que sofrer também para poder pertencer. Hello? Se você for luz, você vai espalhar a luz. Vamos fazer diferente, vamos mudar a história. Tem tanta gente fazendo diferente aí. Só mais uma coisa que eu queria dizer para vocês com relação ao bullying. Um outro movimento muito lindo que veio depois que ela tomou essa força do sistema dela. Eu perguntei para ela sobre o pai do filho dela. Ela disse que tinha se separado. E eu falei para ela, escolhe um objeto para ser o pai do seu filho. E ela escolheu o objeto que era o filho dela para ser o pai dela, só que sem perceber. E por isso que a constelação é tão mágica. A gente vai fazendo os movimentos de alma, né? O corpo da gente vai pedindo pra gente fazer. É além da mente, né? E aí, não à toa que ela escolheu aquele objeto para ser o ex-marido dela, o pai do filho dela. E na hora veio a seguinte frase pro filho dela. Falei, fala pro teu filho, esse não é o teu marido, esse já era o teu filho. Fala pra ele, eu vejo em você o seu pai. E aí ela chorava muito. E me alegro com isso. Ou seja, ela excluía o pai do filho dela por problemas conjugais. De alguma forma, ela excluía esse homem. Só que o filho dela é este homem. Ele é a metade ela e a metade este homem, o pai dele. Então,
esse menino, de alguma forma, ele se sentia excluído, porque a mãe não reconhecia o próprio pai dele nele. Então ele estava excluído. Aí o que ele sofre na escola? Bullying. É uma forma que a alma dele encontra de mostrar que está acontecendo uma exclusão no sistema. Não só porque aquelas criancinhas ali são ruins, ou que o menino ele é vítima. Não existe vítima. Vocês estão entendendo que não existe vítima? A criança, ela atraiu o bullying para ela para mostrar para o sistema, para a mãe dele, no caso ali, que o pai dele estava excluído. Mãe, inclui meu pai no teu coração. Se não fosse o meu pai, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou. Por mais que você tenha tido seus problemas com ele, por mais que você o julgue, por mais que você o critique, por mais que você tenha ficado magoada, eu sou quem eu sou por causa desse homem. Foi você que escolheu esse homem, não fui eu. Se a gente pensar mais profundamente, a gente escolhe os nossos pais, né? Antes de vir para a Terra, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas é você que fez essa escolha, você fez essa escolha. Ele é meu pai, independente do que ele seja. Quando a mãe inclui esse pai dentro do coração dela, o filho não precisa sofrer bullying mais, não precisa se excluir mais. Tá vendo que tinha uma exclusão aí também? Então, gente, tudo que a gente exclui, tudo que a gente não resolve, toma conta de nós. E se apresenta em forma de doença, de problemas, de dificuldades. Vocês estão entendendo? Olha que lindo isso, olha que lição que foi essa constelação. Que bom voltar a falar com vocês. Falei pra caramba, olha isso, quase meia hora. E esse trabalho ele tem ficado cada vez mais profundo, cada vez mais sutil, cada vez mais sem palavras. A Hellinger Ciência, que é onde nasceu, né, onde esse trabalho foi acessado com Bert Hellinger, eles já chamam as constelações de novas constelações, né? Não fala muito. Eu desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu já fazia assim, desde 2015. E ele vai muito além de qualquer compreensão mental. É um trabalho de alma mesmo, de cirurgia na alma, como eu disse, como a Sofia disse no último, Sofia, esposa do Bert Hellinger, no último seminário que eu participei. É uma cirurgia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto menos cirurgia, melhor. Então, você que entrou nesse mundo das constelações, eu sei que vicia, que a gente sempre quer olhar, mas vá participar de grupos, a sua própria constelação, não faça sempre, não é necessário, precisa dar tempo para o campo atuar, para as coisas se rearranjarem. É um trabalho muito profundo e a gente não pode deixar que esse trabalho vire uma muleta. Tudo que eu preciso resolver, eu vou constelar para resolver por mim. Não, a constelação mostra. Mas quem age, quem tem o poder de ação e de transformar a própria vida somos nós mesmos. Tá bom? Um beijo grande. A gente se encontra no próximo vídeo, né? Tchau, tchau.